Esse é mais um capítulo da história do marco temporal no Brasil, na questão da titularidade das terras indígenas. Quem acompanha as nossas transmissões viu que nós fizemos alguns comentários, um comentário sobre as decisões do Supremo. Então o Supremo vinha historicamente mantendo uma tese do marco temporal, ou seja, de que as terras de titularidade dos índios eram aquelas que os índios ocupavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Lembrem-se que a Constituição de 1988 diz são direitos originários dos índios aqueles sobre as terras que ocupam. O verbo está no presente e há uma interpretação muito forte desse dispositivo que diz que o sentido dele é de que só são terras de titularidade dos índios aquelas que os índios ocupavam em 1988. Depois o Supremo mudou de posição e o Supremo afastou o marco temporal no final do ano de 2023 e o Supremo afastou o marco temporal, colocou lá uma série de requisitos do seu novo entendimento sobre as terras indígenas, mas disse que o marco temporal não era mais relevante, ou seja, aquelas terras que um dia foram ocupadas pelos índios, ainda que não ocupadas em outubro de 1988, que é quando a Constituição foi promulgada, ainda assim seriam de titularidade dos índios. O que aconteceu no final do ano de 2023? O Congresso Nacional editou a Lei 14.701 de 2023, restabelecendo o marco temporal, ou melhor, estabelecendo o marco temporal agora por força de lei. Esta lei trouxe a tese do marco temporal, positivou a tese do marco temporal em lei. Isso gerou um aparente conflito entre poderes. Na minha opinião, um falso conflito entre poderes, porque, vejam, há uma lei agora que diz o que é o marco temporal. Ela está regulamentando a Constituição Federal. É uma interpretação cabível dentro do texto da Constituição Federal. A lei diz, agora o marco temporal é relevante, salvo as hipóteses da lei, que é, por exemplo, o conflito permanente em 1988. Nós explicamos isso nos comentários anteriores. O que aconteceu? Quando surgiu esta lei em 2023, imediatamente vieram as ações de controle concentrado da constitucionalidade. A ADC 87, Partido Progressistas Republicano e Partido Liberal, que ajuizaram essa ação. A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Democrático, ação direta de inconstitucionalidade pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Verde e Partido Comunista do Brasil. O que fez o relator, o ministro Gilmar Mendes? Uniu todas essas ações, porque todas elas discutem a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da Lei 14.701, uniu todas elas e suspendeu o trâmite de todos os processos que discutem a constitucionalidade da lei até a manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal. E o ministro fez mais duas coisas. Primeiro, fundamentou essa liminar no fato de que a lei, numa primeira análise, contrariava o entendimento anterior do Supremo. Esse é um dado curioso, é interessante ver como o Supremo trata isso, porque nós temos a lei regulamentando o artigo da Constituição Federal e o Supremo dizendo que a lei tem de ter a sua constitucionalidade apreciada e discutida e que numa primeira análise, num primeiro sentido, ela contraria não a Constituição ou uma outra lei, mas o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso é marcante porque mostra a era que nós estamos entrando cada vez mais da relevância da aplicação do direito e dos precedentes no nosso sistema. É claro que o ministro quis dizer é, se o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o marco não é uma interpretação constitucionalmente possível, a lei não pode fazê-lo. Mas vejam, eu disse no começo qual que é a expressão da Constituição em relação ao marco temporal. São dos índios as terras que os índios ocupam. Isso disse a Constituição em 1988. É evidente que, no mínimo, é cabível essa interpretação. E a lei está dando o conceito. Então, pode o Supremo dizer esta lei é inconstitucional porque ela contraria o entendimento do Supremo? Ou, no fim das contas, o entendimento que o Supremo disse, que o Supremo trouxe anteriormente à edição da lei? Então, já aí
há uma abordagem da questão pelo Supremo, no mínimo, discutível. Mas é importante, do ponto de vista da análise jurídica da questão, é importante que a gente veja qual tem sido a dinâmica, né, e o ângulo e a forma de olhar para essas questões do Supremo Tribunal Federal. Há um precedente que a lei está contrariando. Se a lei está contrariando esse precedente, já se suspendem todas as ações que discutem sua constitucionalidade e o Supremo vai se manifestar. E a outra coisa que o Supremo fez, que o ministro Gilmar Mendes fez na sua decisão que concedeu essa suspensão, foi determinar uma sessão, uma série de sessões de conciliação e de solução consensual dos conflitos, inclusive atribuindo ao núcleo de solução de conflitos do tribunal a possibilidade de juntar todos os autores, todos os partidos políticos, de juntar os chefes do Poder Executivo e Legislativo, e ele intima os chefes do Poder Executivo e Legislativo a, em 30 dias, leio a decisão, apresentarem propostas no contexto de uma nova abordagem do litígio constitucional, discutido nas ações ora apreciadas, mediante a utilização de meios consensuais de solução de litígios. Esta parte da decisão, então vejam, a decisão diz, a lei contraria a decisão do Supremo, pelo menos aparentemente, suspende todas as ações, vamos tentar fazer uma solução consensual. Essa parte é uma parte nova e talvez até inusitada de uma decisão do Supremo no âmbito do controle concentrado da constitucionalidade. Porque que solução consensual é essa? Por que o chefe do Legislativo, que aprovou uma lei por maioria e de acordo com o rito constitucional, tem de sentar à mesa com os autores da ação e dizer o que podemos fazer consensualmente? E que concessões seriam essas para se chegar a um acordo sobre a lei? Um acordo do quê? Se o chefe do Poder Legislativo pode fazer um acordo de como uma lei deve ser escrita, não pode. Quem tem que votar a lei é o Congresso inteiro. Cabe uma conciliação para a discussão de constitucionalidade de uma lei? E nisso abre-se uma discussão de quais são os limites de atuação dos poderes e até mesmo os limites constitucionais de atuação do próprio Supremo Tribunal Federal. A ideia do consenso é muito boa, mas a Constituição traz um sistema de freios e contrapesos, e nesse sistema está inserido o conceito de controle da constitucionalidade, traz um sistema de freios e contrapesos em que os poderes têm os seus papéis. O Legislativo faz a lei e o Supremo Tribunal Federal diz se ela é ou não adequada à Constituição Federal. Não há na Constituição nenhuma indicação de que a feitura das leis e a análise das leis feitas pelo Poder Legislativo poderia estar sujeita a uma sessão conciliatória. O Supremo assim fez, nós vamos observar, né? Já houve outras sessões conciliatórias em questões de debates importantes entre os poderes. A nossa impressão é de que para uma questão de constitucionalidade de norma infraconstitucional não é o sistema adequado. O sistema adequado é o Congresso vota a lei e o Supremo faz a sua análise sobre a constitucionalidade ou não da lei. A análise do Supremo é feita repressivamente, posteriormente à edição da lei. Antes da edição da lei, quem faz a análise é o próprio Congresso Nacional, nas suas comissões, que analisam a constitucionalidade do projeto. O projeto sendo votado, a maioria votou, o Supremo vai lá e diz se é constitucional ou não, com todas as variáveis da sua manifestação em relação à constitucionalidade. Ele pode declarar sem redução de texto, pode declarar interpretações, pode declarar uma parte do texto inconstitucional, enfim, o Supremo tem este poder. Agora, o Supremo capitanear uma sessão conciliatória para que os chefes do Poder Legislativo e Executivo, junto com os autores da lei, tentem chegar a um consenso do que seria fazer uma lei que todos aceitassem, é algo que não soa adequado ao sistema de controle de constitucionalidade. Até porque a lei só poderia ser julgada de novo pelo Supremo depois de aprovada de novo pelo Congresso. E o Supremo iria de novo, do zero, ter que analisar um novo projeto de lei para dizer se ele era constitucional ou não. Não se sabe no que a conciliação poderia resolver esse assunto. Não é por conciliação, é por análise da adequação ou não à Constituição Federal. E a lei é editada por análise dos congressistas que votam pela sua maioria a edição da lei. Então, esse comentário é para dar a informação
de que há essas ações agora para serem julgadas contra a Lei 14.701 e para fazer também uma reflexão sobre como o Supremo está abordando a questão. Nós vamos acompanhar e vamos trazer isso em outros comentários mais para frente. O tema é da maior relevância em relação aos direitos indígenas, a aplicação do artigo 231 da Constituição Federal, e é um tema que nós estamos acompanhando e será objeto aqui das nossas transmissões.